Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala é o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos iniciar? Nós começamos a falar na aula anterior sobre ligações químicas. Falamos sobre ligação iônica. Foi dito para vocês que ligação iônica ou ligação eletrovalente é aquela que ocorre com transferência de elétrons, ou seja, um elemento perde elétron, o outro ganha. Então, um elemento vai dar elétron para o outro. Formam íons com cargas opostas, eles se atraem e se ligam, por isso que é o nome de ligação iônica. Nós vimos também as ligações covalentes. As ligações covalentes ocorrem entre os elementos que queiram ganhar elétrons. Nesses casos, eles vão precisar compartilhar o par de elétrons entre si para poder se estabilizar. Aí até completar o quinteto e assim se estabilizar. Hoje que nós vamos ver, existem as ligações covalentes normais e as ligações covalentes coordenadas, ou ligação covalente dativa, tá? Pode ser outro nome também. Como é que ocorre isso aí? A ligação covalente normal é aquela ligação que ela vai formar com um elétron de cada elemento. Então, você vai ter o elemento A, vai ter o elemento B. O elemento A contribui com um elétron, o elemento B contribui também com outro elétron, e eles compartilham. Forma-se um par compartilhado, mas sendo um elétron de cada elemento, tá certo? Então, você tem uma ligação covalente normal. Já a ligação covalente dativa, o par compartilhado vai partir de apenas um único elemento. Não é mais um elemento de cada. Por exemplo, tu tens o elemento A que já está estável, que já está com seu octeto completo, mas ele tem pares de elétrons livres, pares de elétrons que não estão compartilhados com ninguém. E o B está precisando de um par. Então, o A vai compartilhar com o B, com um par de elétrons. Aí, nesse caso, quando o par de elétrons ele vai partir de apenas um dos elementos, aí é chamado de ligação covalente coordenada ou dativa. Tá bom? Quando eu falo assim que vai partir, pessoal, é um modo de falar para dizer que quem compartilha com quem, mas o elétron, de fato, ele não é doado. Doar, transferência, isso é da ligação iônica, tá bom? Ainda é compartilhar também. Vamos ver como que vai ocorrer a ligação covalente coordenada ou dativa. Bem, por exemplo, esse conceito ele surgiu para tentar explicar a existência de algumas substâncias que são encontradas na natureza, como por exemplo o SO2, dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é uma substância real, ele foi detectado na natureza. Agora, como explicar ele? Por exemplo, ele é formado com enxofre e com oxigênio. O enxofre ele é um elemento que tem número atômico 16. Se eu faço a distribuição eletrônica, nós vamos ver que na última camada ele tem 6 elétrons. E para se estabilizar, precisa ganhar 2. É mais fácil para ele ganhar 2 ao invés de perder 6, tá? Já o oxigênio tem número atômico 8. Se faz a distribuição eletrônica para ele, a gente vai ver que na última camada ele tem 6 elétrons. Para se estabilizar, é mais fácil ganhar 2 ao invés de perder 6. Então, enxofre quer ganhar 2, oxigênio quer ganhar 2 também, tá bom? Cada um deles com 6 elétrons na última camada. Então, vamos ter lá enxofre com 6 elétrons, oxigênio com 6 elétrons, e ambos querem ganhar. Se um quer ganhar, o outro quer ganhar, vão fazer o quê? Compartilhar. Quando eles fazem o compartilhamento, o enxofre que era 6 ficou com 7. O oxigênio que era 6 ficou com 7. Por enquanto, nenhum dos elementos estão estáveis. Se ninguém está estável ainda, faz o quê? Compartilha novamente. Agora o enxofre que já era 7 ficou 8. O oxigênio que estava em 7 também ficou 8. Os dois se estabilizaram. Os dois alcançaram o octeto. Então veja aí que a ligação já acabaria, o composto iria acabar aqui, SO. Mas a fórmula química que nós temos é SO2. Então quer dizer que ainda existe um oxigênio aí. O enxofre e o oxigênio estão lá compartilhando entre eles
estão estáveis, e o outro oxigênio está lá, ei, eu estou aqui, ei, eu também eu quero, ei, eu preciso, ei, eu quero par de elétrons, e fica querendo o elétron, e ninguém liga com ele. Ele vai poder fazer o compartilhamento com o enxofre? Não. Por quê? Porque o enxofre já está com 8 elétrons, já está estável. Ele não vai mais poder fazer compartilhamento. Mas a fórmula SO2, ela existe. Como que vai explicar a existência dessa fórmula SO2 se o enxofre e o oxigênio estão já estáveis? Aí o que os cientistas falaram para poder explicar essa situação? O enxofre, que é o elemento que já está estável, ele tem 2 pares de elétrons livres. Ele tem 2 pares de elétrons que não está ligado com ninguém. Então é como se você falar assim, olha, o enxofre fala para o oxigênio, eu não posso compartilhar contigo, porque senão eu vou sair da minha estabilidade. Eu vou ficar com 9, com 10 elétrons, vou sair do estado de estar estável. Porém, eu tenho 2 pares que estão livres aqui. E eu posso compartilhar contigo com um par. E assim é feito. O enxofre pega um par dele e compartilha com o oxigênio. O oxigênio tinha 6. Com esse par que veio do enxofre, vai ficar 8. E ele vai completar o quinteto e vai ficar estável. O enxofre está dando elétron para o oxigênio? Não, não é ligação iônica. Ele ainda está compartilhando. Se ele está compartilhando, quer dizer que esse par aí, que está com uma setinha, ele pertence aos dois. Pertence ao enxofre e pertence ao oxigênio. Eu ainda vou conferir esse par para os dois elementos. E todo mundo fica estável. Continua estável ainda, porque ele não vai dar os elétrons. Então, o enxofre continua estável ainda. Tá certo? Então, é isso que eu vou explicar a ligação covalente ativa. Esse conceito, ele surgiu para poder explicar a existência desse tipo de composto. Tá bom? Essa é a fórmula eletrônica, aquela que aparece elétrons na última camada. Na ligação covalente, ainda vamos ter a fórmula estrutural, onde cada par compartilhado é representado por um traço. Então, vai ficar assim, olha, O, S, O. Entre o enxofre e o oxigênio da direita, são 2 pares compartilhados, coloca 2 traços. Entre o enxofre e o oxigênio da esquerda, ficou uma ligação dativa. Era muito comum colocar uma setinha, indicando quem compartilha com quem. A forma mais atual é representar apenas com um traço, como se fosse uma ligação simples mesmo. Tá? Uma ligação simples, é um par de elétrons como outro qualquer. Por enquanto, eu vou manter a anotação da setinha, para vocês verem, no caso, quem compartilha com quem, tá certo? Só que você já deve pegar livros mais atuais, outras apostilas, exercícios mais atuais, que ele representa com apenas um único traço, mas representa a ligação dativa. E a fórmula molecular, que é o SO2 que ele deu lá no início, tá? É a fórmula que a gente deveria chegar, SO2. Trióxido de enxofre, tá? Vamos lá, são os mesmos elementos, tá? O início nós já temos. Enxofre tem número atômico 16, na última camada tem 6 elétrons, para se estabilizar ganha 2. Oxigênio, número atômico 8, na última camada tem 6 elétrons, para se estabilizar tem que ganhar 2. É igual, tá? Já fizemos isso aí tudinho. Enxofre com oxigênio, cada um tem 6 elétrons, compartilham, vão ficar com 7, compartilham, vão ficar com 8, se estabilizaram. Mas a fórmula aí é SO3. Então, existe mais 2 oxigênios querendo se estabilizar. Chegou o primeiro oxigênio. Ele vai poder compartilhar com o enxofre? Não, porque o enxofre já está estável. Faz o que então? Faz uma ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. O enxofre vai pegar um par dele e vai contribuir para o oxigênio. Tá? Ele vai compartilhar com o oxigênio. Estabiliza o oxigênio. E existe mais outro oxigênio, porque a fórmula é SO3. O enxofre vai pegar o outro par que está livre e vai compartilhar também com o oxigênio. Pronto. Aí o outro oxigênio também vai ficar estável. E você vai ter a tua fórmula do SO3. Tá? Enxofre com oxigênio à direita são 2 pares compartilhados, coloca 2 traços. Com oxigênio
Da esquerda, uma ligação dativa e para baixo, uma outra ligação dativa. Tá? A fórmula molecular SO3. Beleza? Compostos iônicos, compostos covalentes e compostos moleculares. Os compostos iônicos, eles são formados quando você tem um metal ligado a metal, tá? Você vai reconhecer. O metal tem uma tendência a perder, a metal tem uma tendência a ganhar. Então, nesse momento ali que vai haver a transferência de elétrons, vai surgir uma carga elétrica. Então, você vai ver que vai ter uma carga positiva e uma carga negativa nos compostos iônicos. Você pode ter também, por exemplo, estruturas, por exemplo, orgânicas, e se tiver, assim, centenas, dezenas de ligações covalentes, mas tiver uma ligação iônica, aquela ligação iônica se sobressai sobre todas as outras que sejam covalentes. Então, precisa ter pelo menos uma única ligação iônica para o composto ser um composto iônico. Já o molecular. O molecular são compostos formados por ligações covalentes, aqueles que precisam compartilhar elétrons, porém você consegue representar com uma fórmula. Por exemplo, H2O, fórmula da água. CO2, gás carbônico. H2, gás hidrogênio. Então, quando você consegue representar por uma fórmula e dizer exatamente qual é a quantidade de cada elemento que compõe aquele composto, aí é um composto molecular. Agora tem os compostos covalentes. Os compostos covalentes, eles são formados por ligações covalentes, só que sua fórmula é indeterminada. Por exemplo, o diamante ele é feito de carbono. Quantos carbonos? N carbonos. É uma quantidade tão grande e também ela não é uma quantidade constante, então ela acaba variando. Então a fórmula é CN. Esse N é indeterminado. Então, quando eu não consigo determinar a quantidade exata, eu vou dizer que é um composto covalente. A sílica é como se fosse quase que um polímero. SiO2, quantos SiO2? N moléculas de SiO2. Tá? Então, como ele tem um número indeterminado, ele é um composto covalente. Tá entendido? O iônico vai ter a ligação iônica, metal com a metal. O molecular pode ser representado por uma fórmula, ela definida e determinada e finita. E o covalente, ele tem uma fórmula indefinida, tá certo? Caráter iônico e caráter covalente. Bem, aqui foi o seguinte. Esse caráter iônico e caráter covalente, ele foi determinado por Linus Pauling, vendo a diferença de eletronegatividade que há entre os elementos que compõem a ligação química. Então, a eletronegatividade, ele é um valor que tem calculado, que está colocado nos elementos da tabela periódica. Aí, quando essa diferença é muito grande, quando um elemento é muito eletronegativo e o outro é pouco, então geralmente vai ter um rompimento dessa ligação. Um vai perder o elétron, o outro vai ganhar. Então, a ligação ela vai ser iônica. Se essas eletronegatividades são relativamente próximas, eles vão compartilhar elétrons. Cada elemento vai puxar com uma força aproximada do outro e não vai ter esse rompimento, não vai ter aquele vencedor, por exemplo. Então a ligação é covalente. O que ficou determinado é o seguinte: se a diferença entre os dois elementos for maior que 1,7, é um composto iônico. Tá? Se a diferença for menor ou igual a 1,7, é um composto covalente. Então, a gente vai fazer essa diferença aí de eletronegatividade. Vai ver o valor da eletronegatividade, faz o maior menos o menor. Se for maior que 1,7, é um composto iônico. Se for menor que 1,7, ele é covalente. Exemplo: hidrogênio e cloro. Lá na tabela periódica, o hidrogênio tem a eletronegatividade igual a 2. O cloro tem a eletronegatividade igual a 3,16. Então, a diferença vai ser 3,16 menos o 2,10. Esse valor aí vai dar 1,06. 1,06 é abaixo do 1,7. Portanto, é um composto covalente. Tá? A ligação ela é covalente. Outro exemplo aí, NaCl. Na tabela periódica, o Na tem a eletronegatividade 0,90 e o cloro 3,16.
Aí faz a diferença, o maior menos o menor. 3,16 menos 0,90 vai dar 2,26. O valor é acima de 1,7, portanto essa ligação ela é iônica. HI. O H tem a eletronegatividade 2,10, o I 2,66. Vamos fazer a diferença, o maior menos o menor. 2,66 menos 2,10 vai dar 0,56. O valor é abaixo de 1,7. 1,7 é covalente. CaBr2. Na tabela periódica, o cálcio ele é 1, o Br ele é 2,96, faz o maior menos o menor, 2,96 menos 1 vai dar 1,96. É acima de 1,7, portanto ele é iônico. Pronto. Então vamos fazer essa diferença, tá? Em resumo, para esse tipo de ligações, a gente vai ter assim. Se você tiver a ligação de metal com não metal, ligação iônica, porque metal perde, o não metal ganha, ligação iônica. Metal com hidrogênio, iônica. Metal perde, hidrogênio ganha, é iônica. Metal com metal, ligação metálica. Metal perde, outro metal perde, ligação metálica. Não metal com não metal, covalente. O não metal ganha, o outro não metal ganha, ligação covalente. Não metal com hidrogênio. Não metal ganha, hidrogênio ganha, ligação covalente. Hidrogênio com hidrogênio. O hidrogênio ganha, outro hidrogênio ganha, ligação covalente. Tá? Então, se for ligação entre um perde, outro ganha, iônica. Entre um perde, outro perde, metálica. Um ganha, outro ganha, covalente. Ligação metálica. A ligação metálica também é uma outra teoria que foi criada para poder justificar a existência desses materiais metálicos. Mas ela é uma teoria onde não tem representação, não tem fórmula estrutural, não tem fórmula eletrônica, tá? Ela é um conceito. Então, os cientistas falam que os metais, como por exemplo uma barra de ferro, um fio de cobre, enfim, seria um aglomerado de cátions, seriam vários átomos desse metal, e os metais têm uma tendência a perder elétrons. Quando esses aglomerados começam a perder elétrons, vão formar o que eles chamam de mar de elétrons. E quando o metal perde elétrons, ele vai virar um cátion, vai ficar com carga positiva. Então, esses cátions, essas partículas positivas, estariam mergulhados nesse mar de elétrons. E é justamente esse mar de elétrons, esses elétrons livres que vão ficar circulando ali, é que vai dar as propriedades dos metais, que a gente já conhece e falou quando estudou a parte de tabela periódica. Quais são essas propriedades? Os metais têm elevada condutibilidade, né? São bons condutores de calor e de eletricidade. Tem a maleabilidade. O que é a maleabilidade? A propriedade de poder se transformar em lâminas, né? Você vai moldar o metal. A ductibilidade, a propriedade de que os metais podem ser transformados em fios, tá? A ductibilidade. Brilho metálico, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Alta resistência à atração. Você vai ser um cabo de aço, né? Você um cabo de cobre, um cabo de alumínio. Então você pode tracionar. Então essas características dos metais é devido a essa nuvem eletrônica. Bora ver aqui esses exemplos. O efeito estufa já está elevando a temperatura da Terra a níveis quase insuportáveis para o ser humano. A emissão dos gases causadores desse efeito só faz aumentar ano a ano. E o maior vilão é a quantidade cada vez maior de veículos automotivos, queimando combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel. Essa queima contínua lança na atmosfera quantidades enormes de gás carbônico, CO2, dióxido de enxofre, SO2, e vapor d'água. Outra substância que contribui bastante para o aumento da temperatura da Terra é o metano, CH4, produzido principalmente pelos rebanhos de gado bovino e ovino. Dados. Número atômico. O hidrogênio tem número atômico 1, carbono número atômico 6, oxigênio número atômico 8, enxofre número atômico 16.
Em termos de ligações covalentes, as substâncias destacadas apresentam respectivamente. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Ela começa assim. Letra A, 2 ligações covalentes normais, 3 covalentes normais, 2 covalentes normais, 3 covalentes normais e uma dativa. Ou seja, nós precisamos fazer as ligações desses compostos que estão colocados no comando para saber quantas ligações normais ou dativas vai ter em cada uma delas. Foi por isso que ele me deu o número atômico, para poder fazer a distribuição eletrônica e ver quanto que precisa cada um para poder chegar a sua estabilidade. O primeiro composto que a gente vai fazer é o gás carbônico, CO2. Depois SO2, depois a água e por último o metano, tá bom? Então vamos lá, bora fazer a resolução. Gás carbônico, CO2. O carbono tem número atômico 6. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai ver que na última camada tem 4 elétrons. Para se estabilizar, ele quer ganhar 4. O oxigênio tem número atômico 8. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos ver que na última camada ele tem 6 elétrons. Para se estabilizar, quer ganhar 2. Então, carbono tem 4 elétrons na última camada. Oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Carbono quer ganhar, oxigênio quer ganhar. Vão fazer o quê? Compartilhar. Quando eles compartilham, o carbono, que era 4, ficou 5. O oxigênio, que era 6, ficou 7. Por enquanto, nenhum dos dois estão estáveis. Faz o quê? Compartilha novamente. O carbono, que já era 5, ficou 6. O oxigênio, que era 7, ficou 8. Se estabilizou. O oxigênio está estável, carbono ainda não. Vai fazer o que para ajudar o carbono? Chama um outro oxigênio. Esse novo oxigênio chegou com 6, querendo ganhar 2. O carbono também está com 6, também quer ganhar 2. Eles compartilham, cada um vai ficar com 7. Não alcançaram estabilidade, então compartilham novamente. Agora ficaram com 8. Está todo mundo estável, tá bom? Então vamos lá. O que a gente consegue ver no CO2? Nós vemos que ele tem 4 ligações covalentes normais. Tem 2 ligações covalentes normais na direita e 2 na esquerda. Então ele tem 4 ligações covalentes normais, tá certo? Com isso, eu sei que a letra C está entre as corretas. A letra D pode eliminar e a letra E também pode eliminar. Eu vou ter que ver ainda a letra A e a letra B, que eu não lembro quais são as alternativas, tá? Bora ver aqui. Eu sei que essa primeira tem 4 ligações covalentes normais. O outro composto que está lá no comando da questão é o SO2. O SO2 foi o primeiro composto que a gente fez hoje no nosso primeiro exemplo de ligação covalente coordenada, lembram? Vamos lá. Enxofre tem número atômico 16. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos ver que na última camada tem 6. Para se estabilizar, ele precisa ganhar 2. O oxigênio tem número atômico 8. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos ver que na última camada tem 6. Para se estabilizar, precisa ganhar 2. Então, vamos colocar cada um desses elementos com o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Enxofre com 6, oxigênio com 2. Enxofre quer ganhar 2, oxigênio quer ganhar 2. Vão fazer o quê? Compartilhar. Quando eles compartilham, enxofre fica com 7, oxigênio fica com 7. Ainda não estão estáveis. Compartilham novamente. Enxofre ficou 8, oxigênio ficou 8. Se estabilizaram. Por eles parariam aí. Porém, a fórmula é SO2. Ainda existe mais um oxigênio ali querendo um par de elétrons. Ele vai poder compartilhar com o enxofre? Não, porque senão o enxofre vai sair da estabilidade. Então, o que vai fazer? O enxofre, como tem pares de elétrons livres, vai contribuir com um par dele para o oxigênio. Ele vai fazer uma dativa. Portanto, aí nesse composto vamos ter 2 ligações covalentes normais, que é entre enxofre e o oxigênio da direita, e uma ligação covalente dativa entre enxofre e o oxigênio da esquerda. Tá bom? Então, por enquanto, a letra C ainda está no páreo de resposta correta. No primeiro composto, 4 ligações covalentes normais. No segundo, 2 normais e uma dativa. Tá? A outra fórmula que ele pede para a gente fazer, da água, a ligação entre hidrogênio e oxigênio.
O hidrogênio tem número atômico 1. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai ver que na última camada tem um elétron. Para se estabilizar, precisa ganhar mais um. Já que ele tem uma camada, se estabiliza com 2 e não com 8. O oxigênio tem número atômico 8. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos ver que na última camada ele tem 6 elétrons. Para se estabilizar, tem que ganhar 2. Então vamos lá, hidrogênio com 1, oxigênio com 6 na última camada. Ambos querem ganhar, eles vão compartilhar. Quando compartilham, o hidrogênio se estabiliza com 2, está estável. O oxigênio, que era 6, ficou com 7. Ainda falta para o oxigênio. Faz o quê? Chama um novo hidrogênio. O novo hidrogênio chegou com 1, querendo ganhar mais um para se estabilizar. Ele compartilha com o oxigênio, completa 2, e o oxigênio vai completar 8. Se estabilizam. Então, vamos ter na água 2 ligações covalentes normais. Uma na esquerda, uma na direita. Tá? E o último composto que ele me pediu foi o metano, CH4. Vai ser a ligação entre carbono, com número atômico 6. Quando faz a distribuição eletrônica, vamos ver que na última camada ele tem 4 elétrons. Para se estabilizar, tem que ganhar 4. O hidrogênio tem número atômico 1. Quando faz a distribuição, a gente vai ver que na última camada ele tem 1 elétron. Para se estabilizar, tem que ganhar mais 1 para completar 2. Então, é carbono com 4 elétrons, o hidrogênio com apenas 1. Carbono quer ganhar, hidrogênio quer ganhar. Vão fazer o quê? Compartilhar. Quando eles compartilham, o carbono, que era 4, ficou 5. Não está estável. O hidrogênio estabilizou. Eu vou ter que chamar um outro hidrogênio. Compartilha novamente. O carbono agora ficou 6. Chama outro hidrogênio. Compartilha. Carbono ficou 7. Chama outro hidrogênio. Compartilha. Agora o carbono ficou com 8. Então, quer dizer que no metano eu vou ter 4 ligações covalentes normais. Ou ligação covalente comum. Então, a gente tem assim, olha. O CO2, 4 ligações covalentes normais. SO2, 2 ligações covalentes normais e uma dativa. H2O, 2 ligações covalentes normais. E o CH4, 4 ligações covalentes normais. Tá? Eu acabei pulando. Eu vou ter que voltar lá no comando. Eu vou ter que voltar só para poder ver qual é a resposta correta, tá? Eu acabei não colocando de novo o comando no final. Por enquanto, o que estava coincidindo era a letra C. Bora só confirmar se a letra C ainda... Letra C. 4 ligações covalentes normais, ok. 2 normais e uma dativa, ok. 2 covalentes normais, que é a água, ok. 3 ligações covalentes normais e uma dativa, não é a letra C. Eu vou voltar ainda aqui para ver se é a letra A ou letra B. E depois eu vou ter que passar tudo de novo para poder chegar na próxima questão. Letra B. 4 covalentes normais, 2 covalentes normais e uma dativa, 2 covalentes normais e 4 covalentes normais. Letra B de bolo é a resposta dessa primeira questão, tá? Pronto, temos a resposta da primeira questão. Agora vamos passar tudo de novo para poder chegar na segunda questão. Um minutinho aí. Infelizmente eu não tenho aquela musiquinha de elevador para esperar, tá? Pronto. Segunda questão. Considere uma substância simples constituída por um dos elementos químicos situados na região indicada da tabela periódica. Essa substância simples deve apresentar nas condições ambientes as seguintes propriedades. Então, bora dar uma olhada. Essa região circulada, essa região destacada na tabela periódica,
pertence a que grupo de elementos? Pertence ao grupo dos metais. O grupo dos metais. Nesse caso, metais de transição aí, tá? Porque já pega a família B, tá certo? Então, eles são metais. Se eles são metais, lembra lá quais são as características que a gente viu ainda na aula de hoje ainda? É a ductibilidade, maleabilidade, tenacidade, brilho, condutibilidade. Lembra dessas propriedades? É isso que a gente vai ter que procurar na resposta, tá bom? Olha só, letra A. Encontra-se no estado gasoso? Não. Todo metal ele é sólido na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Tá? Então, no máximo, dizer que tem um líquido. Mercúrio é líquido. O resto tudo é sólido. Não existe metal na condição ambiente gasoso. Tá? Na condição ambiente não tem metal gasoso. Está errado a letra A. Letra B. Tem predomínio de ligações covalentes? Não. Tem predomínio de ligações metálicas, porque são os metais. Letra C. É boa condutora de eletricidade? Sim, os metais são bons condutores de eletricidade. Letra D. Reage vigorosamente com a água e com sódio metálico? Não. Letra E. Tende a formar íons quando reage com metais? Não, ele já é próprio metal. Então, aí a resposta é letra C. C de casa. Terceira. Entre as moléculas dos oxiáceos inorgânicos dados a seguir, assinale aquela com maior número de ligações covalentes coordenadas. Os oxiáceos ele vai ser o seguinte. Ele vai ter o hidrogênio no início, um elemento no meio, que é o elemento central, e o oxigênio no fim. Como é que é feita a estrutura de um oxiácido? Coloca primeiro o elemento central, distribui os oxigênios em torno do elemento central, e o hidrogênio geralmente vai estar ligado aos oxigênios. Então, nossa primeira fórmula é H2CO3. Hidrogênio, carbono, oxigênio. Quem é o elemento central? O carbono. Então, o carbono vai ficar no meio. O número atômico, ele não me deu nessa questão. A gente vai ter que consultar a tabela periódica. Para quê? Para poder ver o número de elétrons que ele tem na última camada. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Em torno do carbono vai ter que ter 3 oxigênios. E depois do oxigênio vai ter 2 hidrogênios. Tá? Nós vamos compartilhar a ligação primeiro pelo hidrogênio, porque é mais fácil de estabilizar ele. Tá? Ele é o que precisa de menor número. Então eu faço a ligação aqui do hidrogênio, faço a ligação do outro hidrogênio. Os hidrogênios já estão estáveis. Os 2 hidrogênios. Os oxigênios que compartilharam com o hidrogênio ficaram com 7. Então, eles vão se ligarem ao carbono. Agora ele ficou com 8. Liga o outro também ao carbono. O oxigênio ficou com 8. O carbono, que era 4, ele fez 2 compartilhamentos e ficou 6. O oxigênio de baixo também é 6. Então, ele compartilha uma vez, vai ficar com 7. Compartilha de novo, vai ficar com 8. Pronto, está feita a estrutura. Nesse composto, eu não tenho nenhuma ligação coordenada. Nenhuma. Ele quer saber qual aquele composto que vai ter mais. Tá? Qual que tem maior número de ligações coordenadas. Esse não tem nenhuma. Então, com certeza, a resposta letra A não é. Letra B, HNO3. Quem é o elemento central? É o N. Tá? Ele tem um número atômico para poder fazer a distribuição eletrônica e ver o número de elétrons que tem na última camada. O N ele vai ter 5 elétrons na última camada. Em torno do N, eu vou jogar os oxigênios. Olha, são 3 oxigênios, HNO3, 3 oxigênios. E apenas um único hidrogênio. Por onde eu vou começar a fazer essa ligação? Pelo hidrogênio, que ele precisa de menor número de ligações. Então, quando eu ligo ali com o hidrogênio se estabiliza. Acabou com o hidrogênio. O oxigênio que compartilhou com ele ficou com 7, está precisando de 1. Então, ele vai se ligar ao nitrogênio central. Agora, o oxigênio se estabilizou. O N, que era 5, compartilha ficou com 6. Está faltando 2. Então, ele vai compartilhar uma vez, ficar 7. Compartilha mais uma vez, ficou 8. Pronto. O N se estabilizou, o O de baixo também se estabilizou. Mas ainda tem um oxigênio ali precisando. Ainda tem um oxigênio ali precisando de um par de elétrons. Ele vai poder compartilhar com o nitrogênio? Não, porque o nitrogênio já completou 8 já. Então faz o quê? Faz uma ligação covalente
dativa, uma ligação covalente coordenada. O nitrogênio que tem um par de elétron livre, ele vai contribuir esse par para o oxigênio. Então, nesse composto HNO3, eu vou ter uma ligação covalente coordenada. Por enquanto, quem está ganhando aí a resposta é a letra B. Ele quer saber qual é o composto com o maior número de ligações coordenadas. Por enquanto, é a letra B. Tá? Vamos para a letra C. HBrO3. Número atômico para quê? Para fazer a distribuição eletrônica e ver número de elétrons de valência. O bromo ele tem 7 elétrons na última camada. Em torno dele, vamos colocar 3 oxigênios. E, em torno dele, um hidrogênio. Eu começo a fazer a ligação por quem? Pelo hidrogênio, aquele que precisa de menor número de ligações. Quando ele compartilha, o hidrogênio se estabiliza. O oxigênio ficou com 7. Está faltando 1. Então, esse oxigênio de 7 compartilha com o bromo do meio. O bromo que já era 7 compartilhou com o oxigênio e ficou 8. Então, essa linha aí que está os 3 compartilhados estão estáveis. Falta compartilhar o oxigênio da direita e o de baixo. Mas se esses 3 já estão estáveis, vão fazer o que para poder ajudar esses outros oxigênios? Uma ligação covalente dativa. Então, faz uma ligação covalente dativa para baixo, faz uma ligação covalente dativa para a direita e você vai fechar o composto, tá? Nesse composto tem quantas ligações covalentes dativas? Tem 2. Então, por enquanto, minha resposta é a letra C. Letra D. Ácido fosfórico, H3PO4. O número atômico para poder fazer a distribuição eletrônica e ver o número de elétrons na última camada. Quem é o elemento central? É o P. O P tem 5 elétrons na última camada. Em torno dele vai colocar 4 oxigênios. E em torno desses aí vai colocar 3 hidrogênios. Eu começo a fazer a ligação por qual elemento? Pelo hidrogênio, que é aquele que precisa de menor número de ligações. Então, os hidrogênios vão compartilharem, todos os hidrogênios vão ficar estáveis. Os oxigênios ficaram com 7 cada um. Eles compartilham com o P central. O P tem 5 também precisa fazer 3 ligações. Então, esses 3 oxigênios que estão compartilhados estão estáveis. O P, que é o elemento central, também está estável. Então, todos esses elementos que estão compartilhados entre si estão estáveis. Falta estabilizar o oxigênio de cima. E aí, vai fazer o que para poder estabilizar esse oxigênio de cima? Uma ligação covalente coordenada. Então, esse P, que tem um par de elétrons livres, vai compartilhar um par dele com o oxigênio e vai fazer uma dativa. Então, nessa fórmula H3PO4, eu tenho uma ligação covalente coordenada. E o último composto é HClO4. O número atômico para poder fazer a distribuição eletrônica e ver o número de elétrons que ele tem na última camada. Quem é o elemento central? É o cloro, Cl, que na última camada ele vai ter 7 elétrons. Em torno dele, 4 oxigênio. Em torno dele, 1 hidrogênio. Vamos começar a fazer ligação por qual elemento? Pelo hidrogênio. Ele compartilha, o hidrogênio vai ficar com 2, vai ficar estável. O oxigênio que compartilhou com o hidrogênio ficou com 7. O cloro também tem 7, cada um quer ganhar 1. Então, eles compartilham entre si, vão ficar com 8 e vão ficar estáveis. Então, esses 3 aí já estão estáveis. Mas falta o oxigênio de cima, falta o oxigênio da direita, falta o oxigênio de baixo. Vão fazer o quê? O cloro, que já está estável, ele vai pegar pares de elétrons que estão livres e vai compartilhar com esses oxigênios. Então, ele vai fazer uma ligação covalente coordenada para cima, uma ligação covalente coordenada para baixo e uma ligação covalente coordenada para a direita. Então, nesse composto aí, eu vou ter 3 ligações covalentes coordenadas. Então, a minha resposta é a letra E. A fórmula que tem maior número de ligações covalentes é o ácido perclórico HClO4. Letra E é a resposta. Quarta questão. Nos compostos dados a seguir, os átomos dos elementos químicos estabelecem entre si ligações iônicas e covalentes. Considerando esses compostos, faça o que se pede. Letra A. Classifique-os como compostos iônicos ou compostos moleculares. Então, vamos lá. O composto 1
entre sódio, enxofre e oxigênio. O sódio é um elemento da família 1A, ele é metal alcalino. Enxofre e oxigênio são calcogênios, são não metais. Quando você tem a ligação de metal com ametal, é um composto iônico. Então, o número 1 é iônico. O composto número 2, KNC. O K é potássio, família 1A. Li na casa de Rubens, coisas francesas. Se ele é família 1A, ele é metal alcalino. O nitrogênio e o carbono são não metais. Ligação de metal com não metal, ele é um composto iônico. Terceiro composto, N2O5. O N é ametal, o O também é ametal. Ligação de não metal com outro não metal é um composto molecular. Uma ligação covalente vai dar um composto molecular, tá bom? Apresente a fórmula estrutural plana de cada composto e indique quais ligações são iônicas, covalentes normais e covalentes coordenados. Então vamos lá. Primeiro, Na2SO4. Eu já coloquei bem aqui no final a resposta para vocês. O S, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Em torno dele, 4 oxigênio, Na2SO4, e 2 sódio. O sódio, ele é um metal. Ele tem 1 elétron na última camada. Para o sódio, é mais fácil perder 1 ao invés de ganhar 7. Então, o sódio vai dar para o oxigênio, cada sódio. Quando ele dá elétron, ele vai virar um cátion, ele vai se estabilizar. O oxigênio que recebe vai ficar com 7 elétrons. O enxofre quer ganhar. Esses oxigênios que estão com 7 também querem ganhar. Então, compartilha de um lado, compartilha do outro. Aí, o oxigênio se estabiliza e o enxofre também se estabiliza. Falta estabilizar o oxigênio de cima e falta estabilizar o oxigênio de baixo. Vejam que eles não podem fazer uma ligação covalente coordenada. Não pode fazer uma ligação covalente comum para cima nem para baixo, porque não vai desestabilizar o enxofre. Por isso que a ligação ela tem que ser covalente coordenada. Faz uma ligação covalente coordenada para baixo, uma ligação covalente coordenada para cima e todo mundo vai ficar estável, tá bom? Então essa aqui é a representação, Na+, com essa 4, 2 menos e outro Na+. O outro é o KNC, tá? O C tem 4 elétrons na última camada, o N tem 5 e o K tem apenas 1. O K, o número atômico dele é 19. Quando faz a distribuição eletrônica dele, ele vai ter na última camada apenas 1 elétron. Para estabilizar, tem que perder 1. Então, ele vai dar para o nitrogênio. O nitrogênio que já era 5, quando ele ganha, ele vai ficar com 6. O carbono tem 4. Então, eles compartilham. Nitrogênio ficou 7. Compartilha. Nitrogênio ficou com 8. Já o carbono, que era 4, compartilhou 2 vezes e ficou com 6. O carbono está precisando de um par. Só que o nitrogênio já está estável. O que ele vai fazer? O nitrogênio vai pegar um par livre dele e vai contribuir para o carbono. Ou seja, ele vai fazer uma ligação covalente coordenada. Tá? Então, você vai ter o composto iônico e vai ter as ligações coordenadas. E o último é o N2O5. O N tem 5 elétrons na última camada, o O ele vai ter 6 elétrons na última camada. Então, a gente vai começar assim, olha. Compartilha, o O ficou 7, o N ficou 6, ninguém está estável. Compartilha novamente, o O se estabilizou, o N ficou com 7, está faltando um ainda. Compartilha, agora o N ficou com 8 e o O central ficou com 7. Compartilha, aliás, esse N, para estabilizar o oxigênio de cima, faz uma dativa, tá? Tem um par de elétrons livres, então ele vai cooperar. Aqui, entre o N e o O da direita, compartilha, o N vai ficar com 6, o oxigênio vai ficar com 7. Compartilha novamente, o N ficou com 7, o O ficou 8, estabilizou. O N compartilha com o O central. Estabilizou o átomo central e estabilizou também esse N. Falta estabilizar o oxigênio de cima. Aí esse N vai fazer uma ligação covalente coordenada para cima e eles se estabilizam. E acaba aí o composto.
Tem mais uma questão, tá, pessoal? A gente finaliza. Quinta questão. Apresente a fórmula iônica e a fórmula estrutural dos compostos resultantes da combinação dos íons dados a seguir. KiPO4 3-. O que foi que eu falei para vocês? Quando você tem íons com cargas de números diferentes, para poder chegar na fórmula química, basta trocar. Então, você vai ter lá o KPO4 e troca. O 3 do PO4 vai para o K, o 1 do K vai para o PO4. O número 1 não precisa aparecer. Então, a fórmula é KPO4. Acabou. Na letra B, Ca2+, CO3, 2-. Como os números são iguais, eu não preciso trocar, basta juntar os dois elementos. Porque mais 2 já dá, com menos 2 vai dar o zero já, não precisa trocar. O último é NH4+ com ClO4-. Também são números iguais. O primeiro é mais 1, o segundo é menos 1. Quando são números iguais, eu não preciso trocar, basta juntar os elementos. Então, vai ficar NH4, ClO4 e acabou a questão. Pronto, pessoal. Essa é a fórmula estrutural de cada um deles, tá? Depois eu explico isso para vocês lá na frente. A gente vai finalizar, tá? Me desculpe, eu não queria que ficasse tão longo o vídeo, tá? Mas é bom porque a gente vai já colocando exemplos para vocês verem como isso pode ser trabalhado e ser cobrado em provas, por exemplo, tá certo? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me procurar e mandar mensagem lá no grupo, tá ok? Um forte abraço em todos. Até a próxima. Valeu! Tchau!